em todas as situações da vida, trabalho e paciência. O trabalho santificando nossos atos e a paciência revelando nossos sentimentos. Diante da enfermidade pertinaz, trabalho e paciência. O trabalho granjeia méritos redentores e a paciência coloca o sinete da autenticidade em nossas resoluções. Face em gratidão de amigos devotados que não nos compreendem as aspirações santificantes do serviço, trabalho e paciência. O trabalho conceder-nos-á o atestado inequívoco dos propósitos superiores e a paciência falar-nos-á mais alto sobre as nossas legítimas aspirações. Considerando os propósitos malévolos que em vigilância esparze ante os nossos pés, trabalho e paciência. O trabalho modifica a face negativa das coisas e a paciência, semelhante à lixívia do tempo, aprimora contornos e arranca da estátua o ideal de vida. O trabalho é mensagem de Deus e a paciência é virtude dos anjos, lembrando-nos dele o divino pomicultor, que até hoje trabalha pacientemente pela transformação da terra e do homem. Trabalhemos com paciência o nosso pretérito no nosso presente, a benefício do nosso futuro. Caiba Schutel. Muito boa noite a todos. Estamos dando início nesse instante ao nosso Conversando sobre o Espiritismo. Para o início dos nossos trabalhos, vamos convidar nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, nesse instante, as nossas mentes se elevam na busca da comunhão com os espíritos superiores, a fim de poder sintonizar com as inteligências capazes de conduzir com retidão a ética, a moral de cada criatura, pelo ensino, pela vivência e, acima de tudo, pelo que nos exemplificaste, Senhor, dando-nos a oportunidade de nos tornarmos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Que as nossas mentes se elevem e possam contactar com aquelas que, ainda sofridas, descuidadas em si próprios, estendem a mão, buscando compartilhar a sua dor, as suas angústias, as suas dores. Que seja o nosso olhar, a nossa voz e a nossa ação, a conjugação do verbo amar, para oferecer o nosso melhor àquele que necessita de nós. E assim, despertos para a realidade do nosso existir, em busca de produzir o viver cada vez com mais dignidade e respeito à natureza e a tudo que o Pai nos oferece como recurso para prosseguirmos em busca da evolução. Vem ter conosco, Senhor, fica conosco, fica em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, teremos o nosso convidado especial, Carlos Braga, diretamente lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a presença de Divaldo Franco.
Carlos, então você, por favor, faça a sua apresentação para o nosso público nesse instante. Bom, inicialmente é uma alegria enorme estar com vocês. Eu sou Carlos Alberto Braga Costa, nascido em 14 de setembro do ano de 1966, em Belo Horizonte. Meu pai, natural de Pedro Leopoldo, essa terra abençoada de tantas histórias inesquecíveis. Minha mãe, também do interior de Minas, da região de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim. Sou de família católica e, na juventude, face à mediunidade, com muitas necessidades, eu fui acolhido pelos benfeitores e encaminhado nessa doutrina maravilhosa, o Espiritismo. E desde 87, a gente vem trabalhando, estudando, cuidando, tratando da nossa alma, e eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas casas espíritas. Eu gostaria de relembrar saudosamente, especificamente, da União Espírita Mineira, no qual trabalhei por mais de 20 anos no movimento de unificação, junto com corações magnânimos que nos acolheram, que foram professores. E nessa noite, nesse especial, eu gostaria de relembrar com saudade, com gratidão, a Honório Onofre de Abreu, que eu tive a honra de estudar com ele muitos anos, o Antigo Testamento, o Apocalipse, as lições do Evangelho, e o meu querido, saudoso Arnaldo Rocha, que eu tive a honra de poder registrar as memórias dos tempos de Pedro Leopoldo através do livro Chico, Diálogos e Recordações. E nesse cenário nós pudemos trazer o Naldinho daqueles tempos, um viajor com muitas notícias belíssimas, inclusive relembrando passagens do nosso querido Divaldo Franco, que eu carinhosamente, na época, inspiradamente, dei o título para esse grupo, dos Amigos para Sempre. Então, é mais ou menos o que eu podia falar. Lembrando ainda que em 2018 eu tive a honra de publicar também uma outra biografia, agora a partir das memórias de Cidália Xavier, a filha de Maria da Conceição Xavier, a Tiquinha, irmã um pouco mais velha de Chico, e nós pudemos escrever então o livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção, onde a gente conta a história da família Xavier. E, carinhosamente, esse título também faz referência a uma obra que foi psicografada pelo Divaldo, o livro que trata do Calvário, né? A Árdua Ascensão, uma história belíssima que é um bastidor daquele período. Então, estar aqui com vocês, nessa família, não só é uma alegria por poder conviver com vocês, estabelecendo esses laços fraternos com o público, essa audiência maravilhosa, mas também, de alguma forma, o meu coração se encanta porque eu vou me recordar naturalmente do Naldinho, da Meimei, do Chico, do Emmanuel, do Eurípetes, de tantos corações queridos que são realmente os cristãos que hoje nos fazem recordar dos cristãos dos primeiros tempos. E a gente sela todo o trabalho que eu faço em nível de vídeo, de produção, termino sempre com a expressão Ave Cristo. É uma forma carinhosa de respeitar, de dignificar e contar um pouquinho da história para esse movimento espírita que, por certo, pode penetrar nesses portais que são maravilhosos. É evangelho puro. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Brilhante aí a vossa apresentação inicial, fazendo recordar aí os bons tempos da sua juventude e do movimento espírita aí em Minas Gerais. Então vamos passar agora a palavra para Divaldo, para a primeira parte da nossa programação. Depois nós teremos um pequeno intervalo e depois, então, no intervalo é que iniciamos as perguntas e respostas. Muito bem, agora então com todos nós, Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, e todos aqueles que estamos interessados na conquista
da autoiluminação através da doutrina espírita. Os dias que vivemos são um verdadeiro desafio. Encontramos-nos diante dos testes da nossa evolução. O processo que começou há mais de 2 bilhões de anos, nas manifestações mais detalhadas das formas vivas, alcança o período da razão, em que ciência e tecnologia desvendam os mistérios do insondável, dando-nos uma visão terna e doce do amor de nosso Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso benfeitor, aquele que serve para nós de modelo, porque foi o único ser humano que jamais se equivocou. Estamos ainda nestas incertezas em que os óbitos no Brasil desceram de uma maneira abençoada, demonstrando que a vacinação das massas, os cuidados que ainda se podem e se devem manter, vêm reduzindo especificamente a contaminação pelo Covid-19. Isto é alentador, porque já nos podemos movimentar com certa liberdade, não como se tudo estivesse sendo desnecessário. O cuidado em lavar as mãos com o álcool gel, a máscara para evitar o contágio através das vias respiratórias, tudo isso faz que ainda estejamos preocupados com essa mensagem libertadora que a divindade nos ofereceu nos últimos 20 meses, que foi a pandemia, que ainda está em alguns países de forma devastadora. Mas, felizmente, nós, aqueles que temos a honra de saber que a morte não significa a destruição da vida, graças às lições formosas, incomparáveis da doutrina espírita, estamos diante de novos desafios. O primeiro grande desafio para nós, agora como sempre, é o do comportamento. Se conhece o verdadeiro cidadão pelos seus atos, não pelas suas palavras, pelas técnicas de comunicação, pela maneira como hoje somos disciplinados para fazermos amigos e influenciar pessoas. Livro que foi publicado nos Estados Unidos nos anos 40 e best-seller mundial até hoje. É a técnica de preparar o ego, a apresentação exterior, a persona. E nós vestimos esta persona e nos deixamos mortificar dentro dela, parecendo o que não somos. A doutrina espírita vem e nos desmascara, isto é, mostra que nós não somos aquilo que estamos. Nós somos muito mais importante do que a argamassa celular. Quando eu me dou conta de que o invólucro material é apenas o envelope onde está a mensagem de vida, que é o espírito imortal, comovo-me até as lágrimas. Porque tudo aquilo quanto me constituía dor, angústia, saudade, desencanto, motivo de tristeza, desaparece às alvíceras da imortalidade da alma, do sentido da vida, como escreveu com muita propriedade Viktor Frankl. Essa oportunidade de dar sentido à vida, não viver apenas como um fenômeno biológico, aquela repetição de realidades sensacionais, algumas emoções, mas a emoção permanente de ser feliz e de ser indestrutível, caminhando na direção da divindade, a nossa casa geradora, o afável coração do Pai Celestial. Então, vivemos este momento de desafio na convivência humana. Muito difícil, hoje como ontem, e hoje talvez um pouco mais complexo, a convivência humana. Porque fomos educados para não ouvir.
Todos somos muito falantes, naturalmente, também eu, mas perdemos a faculdade de escutar. Jesus referiu-se, sim, àqueles que ouvem, mas não escutam, porque ouvem pensando outras coisas, ouvem na defensiva, ouvem procurando o meio de poder tornar-se mais feliz, mais visível, mais correto do que os outros. Então, o grande desafio para nós espíritas é a convivência. Aceitar os ensinamentos das obras básicas de Allan Kardec e dos apóstolos que vieram complementá-la, quais Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, e o número infindável no Brasil e no mundo de apóstolos da mediunidade, para podermos tornar a Terra muito mais feliz. E para que isso aconteça, é necessário que não apenas tomemos conhecimento da doutrina espírita, mas deixemos que ela nos penetre, nos transforme e demonstre o seu poder avassalador de pegar a lama pútrida e transformar no jardim abençoado. Fazer que as flores que medram no Pantanal são lírios que nem Salomão, na sua glória, se vestiu da sua claridade, pulcritude, nem utilizou do seu perfume raro. Então, nós estamos vivendo os momentos de dificuldades nos relacionamentos domésticos, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, do trabalho. E a Terra parece que está transformada num campo de batalha. Por qualquer uma coisa, surge em nós o sentimento de autodefesa, de agressividade, o instinto, e nós que fazemos? Passamos a detestar aquela pessoa que, por esta ou aquela pessoa, se nos opõe. Tenho acompanhado na vivência diária aqueles que nos dizemos espíritas e que, toda vez quando contrariados nos seus pontos de vista, nos seus desejos, tornam-se adversários figadais de outros que antes eram seus amigos íntimos, co-participantes da sua aventura. E então a mim mesmo pergunto como pode o indivíduo abraçar uma doutrina cujas raízes são o amor, centradas na intimidade do solo da fraternidade, tornar-se um adversário inclemente e procurar destruir o outro somente por uma razão que não tem razão, porque é a razão de não nos atender em nossos caprichos, em nossas vacuidades. Então, a beleza do Espiritismo está além da sua proposta filosófica, que é a de a incorporarmos ao nosso dia a dia. Eu me recordo de uma página muito bela, ditada pelo espírito Humberto de Campos, então com pseudônimo de Irmão X, ao venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier. Irei narrá-la ao sabor da minha emotividade. Tratava-se de Pedro na sua vilegiatura em Roma, aquele apóstolo que conviveu com Jesus, que o negou, sim, mas que deu toda a sua vida integrada perfeitamente no pensamento do Mestre. Tinha em Roma, numa das legiões, um adversário terrível. Esse homem que o detestava perseguia-o em todas as possibilidades que ele teria de servir, era checado pelo obstáculo terrível desse adversário que lhe dificultava a jornada. Quando, da noite terrível em que ele é retirado da prisão mamertina e é levado para a crucificação nos arredores de Roma, ali nos pantanais do castelo, onde hoje é o Vaticano, nós vimos que esse homem, detestando Pedro, agride-o, esmurra-o, depois de humilhá-lo. E no momento quando Pedro opta por ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia ter a morte do seu Senhor, o homem sapateia e goza,
desfruta o prazer de ver aquele corpo venerando pela idade, pelo respeito, pelas ações de benefício da humanidade, recurvado e gasto, e ainda o agride. Mas Pedro se liberta. As asas da libertação tomam e ele voa em direção do coração de Jesus. É recebido pelo Mestre incomparável. As delícias do reencontro no reino das bem-aventuranças. Isto faz que Pedro agradeça ao seu mestre amigo a oportunidade de ter vivido na Galileia durante o grande apostolado. E está neste momento de júbilos, quando o mestre lhe manda examinar a jornada dos outros mártires, quando ele escuta uma voz súplice que o chama. E no diálogo que mantém com Jesus, Jesus lhe diz agora: já desfrutas da plenitude, já estás aqui no coração do Pai Celestial. Mas a terra, este solo bendito que te serviu de mãe, está necessitando de ti. E ele diz: sim, tenho ouvido um apelo. Alguém me está chamando, pedindo socorro e misericórdia. E Jesus diz: pois é, Pedro, é aquele centurião que tanto te maltratou. A filhinha dele está agora enferma. E depois de recorrer aos médicos, aos recursos que estavam ao seu alcance, ela não teve qualquer melhora. Ele foi encaminhado à catacumba e ali falaram tanto de ti. E porque a pequenina está esquálida, sofrida, quase às portas da morte, ele lembra-se de quanto te perseguiu, mas está te pedindo socorro. Então vale que tu desças e vá atender ao teu algoz. E Pedro, tomado de uma infinita ternura, volta a Roma, vai à casa do centurião. A meninazinha débil, devorada pelas febres, está quase no delírio. E o pai, o coração dilacerado, faz que ele, de joelhos, segurando a cabeça suarenta da meninazinha que delira, fique recordando do mal que fez a Pedro, de como o amargurou, pedindo-lhe perdão, mas ao mesmo tempo pedindo-lhe que, se for possível, cure a sua filhinha. Então o velho pescador acerca-se daquela cena do pai ajoelhado, vencido pela dor, e da filhinha como anjo crucificado no padecimento, e aplica ali a bioenergia da misericórdia de Deus. Acaricia no fulcro do distúrbio orgânico, ele trabalha com as energias benéficas, os fluidos bons que ele aure agora em Jesus Cristo, penetra o corpo frágil da menina, que se revigora, e dentro de alguns instantes em que a febre amaina, a face pálida é manchada pela cor do sangue palpitando em pulsações harmônicas, e sorri a papai, chama-o pelo nome, e o pai compreende que foi Simão que trouxe a cura da filha e abraça ternamente o anjinho encarnado, agradecendo a Deus. Quero dizer que o cristianismo, hoje revivido pelo Espiritismo, é essa doutrina que faz amar àqueles que nos perseguem. Se é difícil amar aos que nos são indiferentes, quão difícil é amar àqueles que nos perseguem, que nos maltratam. Mas este é o desafio, porque o perseguidor é alguém profundamente infeliz. Aquele que tem ódio intoxica-se com esse veneno que ele destrói as células mentais, os neurônios,
e faz a sua vida um verdadeiro caos. Então Jesus vem com as blandícias do amor e nos fala: amai a vossos inimigos. Então costumamos dizer que é natural num planeta ainda de provas todos nós termos inimigos, mas também é necessário que todos nós não sejamos inimigos de ninguém. Eu, você, quase todos nós, temos aqueles que nos detestam, nossos seres queridos de ontem, que se envenenaram nas suas inseguranças, nos seus tormentos, nos seus dramas, que em verdade não nos amavam. Distraíam-se com a nossa afetividade, agradava-lhes ao ego a nossa forma de ser em relação a eles. E, no fundo, talvez até nos antipatizassem, porque desejassem talvez competir, superar. Em quê? Ninguém supera outrem senão nas leis da vida. Caridade, misericórdia, compaixão, perdão das ofensas. E, de repente, tocados em uma parte distônica do self, deixaram-se vencer pelos miasmas acalentados em silêncio e se tornaram nossos inimigos. Apesar disso, amemo-los. Aqueles amores que um dia coabitaram conosco no leito de intimidade e hoje armam-se para nos matar, estão doentes. Aqueles que avançaram contra nós, contra nossa honra, contra nosso valor, contra os valores do coração, entendamos. O seu amor enlouqueceu. Esta é a mensagem deste momento de urgência. Amar um pouco mais. Vencer as hostilidades. Tornar a nossa família mais simpática. Vivermos em um lar mais cordial. Afinal, somos espíritas. E o espiritismo não é somente uma coletânea de dados que faz parte da filosofia universal, nem uma ciência nova que vai à ciência da vida para poder explicá-la, nem uma doutrina religiosa, mas uma doutrina de religiosidade, de integração do Espírito do Cristo, para demonstrar que por muito amar, os nossos erros, nossos pecados são também perdoados. Então, neste momento em que estamos recebendo desafios, dificuldades nos relacionamentos, afetos que se desfazem, agressões que surgem em nosso caminho, ama um pouco mais. Para concluir, eu me recordo que no Delbar da Mediunidade, um espírito muito amigo de nome Marco Prisco ofereceu-me uma página para reflexão durante toda a vida. Em síntese, diz assim: se alguém falar mal de ti, agradece, porque poderia te agredir. Mas se alguém te agredir fisicamente, agradece, porque poderia te matar. Mas se alguém te matar, agradece, porque tu és a vítima. Então a doutrina de Jesus é a doutrina da redenção. Aproveitemo-nos destes dias difíceis para instaurar na terra o reino de Deus e nós sermos cantores deste evangelho de libertação. Façamos nossa pausa para as nossas perguntas.
A Livraria Espírita da Mansão do Caminho está lançando um kit promocional com as principais obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas pelo médium Divaldo Franco. Este kit promocional é formado por 4 grandes obras, que tratam das obsessões coletivas e do processo de transição planetária que a humanidade está atravessando neste momento especial de nossa história. O kit é composto pelos livros Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e o atual best-seller No Rumo do Mundo de Regeneração. Esta é uma oportunidade única de conhecer detalhes do mundo espiritual e ajudar a mais de 5.000 famílias através das nossas obras sociais. Acesse www.livrarialeal.com.br e aproveite esta oferta. Toda a renda será revertida para as obras sociais Mansão do Caminho. Os relâmpagos e trovões eram pavorosos. Somos quase todos devedores ante as leis soberanas da vida, portanto, sujeitos aos impositivos da evolução. Existem razões profundas para estarmos juntos e conseguirei agora que também ela morra. A Mansão do Caminho apresenta No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Que desejam de mim? Não admito comportamento de tal natureza. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Vamos dar início agora à segunda parte do nosso Conversando sobre Espiritismo e vamos começar com as nossas respostas através do Carlos Braga. Carlos, vamos lá para a primeira, né? A Mônica pergunta se os remédios de tarja preta que a pessoa se acostuma a tomar, eles podem ser considerados uma forma de suicídio, um suicídio indireto? Bom, inicialmente, nós vamos agradecer a nossa companheira pela participação nesse projeto bendito, em que a mensagem espírita está sendo compartilhada com tanto carinho, procurando trazer Jesus para bem pertinho da gente, não é mesmo? Bom, nós temos que sempre relembrar do papel do Espiritismo como consolador prometido por Jesus, num diálogo extraordinário com os espíritos, com o nosso codificador, apresentando para a humanidade, nesse período de grandes mudanças, um cenário esclarecedor. O consolo se faz pela verdade. A verdade liberta, como dissera Jesus. Quando o assunto ele passa para o âmbito de um diálogo com a ciência humana, naturalmente a gente tem que trabalhar com muito cuidado, não é mesmo? Naturalmente, tudo que passa da cota da normalidade pode trazer problemas para a gente. Mas no que remonta à questão da medicação, e fazendo um paralelo com um assunto tão complexo que é o suicídio, nós temos que utilizar da simplicidade e da prudência, sem avançar num âmbito que não nos compete tergiversar, criar alguns impedimentos até para que as terapêuticas se façam de uma forma eficiente. Naturalmente, devemos sempre recorrer
aos terapeutas que são abalizados pelo alto, verdadeiros sacerdotes que nos auxiliam no que remonta às nossas necessidades de reajustamento, de aprimoramento, está sempre fazendo uma avaliação para que a gente não possa entrar num terreno de difícil solução de continuidade. No que remonta ao suicídio, nós temos vários tipos de suicídio que nós precisamos de estar muito atentos. E eles passam pelo pensamento malsão, pela nossa rebeldia, pela indolência, por alguns vícios que nós adotamos sob o ponto de vista moral, que vão gerando as imperfeições. E imperfeição significa camadas que dificultam a nossa expressão de humanidade. Por que nós estamos na Terra? Qual é a finalidade da nossa vida? Fazer luz, nos aprimorarmos, utilizar os recursos da evolução dentro da lei de mudança, que favorece N alterações sob o ponto de vista dos corpos, da convivência, dos mundos, procurando sempre tirar a essência dos ensinamentos, do que brota da nossa intimidade, para efetivamente nos libertarmos. Então, vamos trazer o assunto sob o ponto de vista da simplicidade e trabalhar em busca do nosso aprimoramento moral e espiritual para nos livrarmos daquelas peias que dificultam a nossa jornada, inclusive sob o ponto de vista místico. Porque em determinados temas nós temos que trabalhar sobre o ponto de vista humano, com a ciência terrena, porque entrar no cenário metafísico de especulações pode, inclusive, criar problemas para que as medicações que nós necessitamos na Terra deixam de ser utilizadas. Então, em tudo aprendemos a ciência com Jesus, da simplicidade e da prudência. Vamos lá. Espiritismo é consolo, é libertação para uma vida melhor. A sua primeira resposta, eu até queria corrigir que essa pergunta ela foi feita pela Alexandra e não pela Mônica. A da Mônica eu vou fazer agora para o Divaldo, né? Ô Divaldo, nós estamos evoluindo há bilhões de anos, desde o princípio inteligente, né? A Mônica pergunta se um dia então nós seremos Cristo também? Nós atingiremos as faixas mais elevadas, até sentirmos a nossa perfeição, que é relativa, porque a perfeição única, a perfeição total é Deus. Mas nós um dia seremos Cristos, Budas, seremos mentores da humanidade, das humanidades nas quais nos encontramos. A lei de evolução não para. Nós evoluiremos até alcançarmos esta perfeição, sem dúvida. Carlos, então vamos para a segunda pergunta aqui de Miriam. Nós reencarnamos sempre com determinada tarefa, missão, com muitas provas e etc. Como a gente pode conhecer melhor, saber qual é realmente a nossa missão? Oba, essa pergunta é ótima. Agradecendo a Miriam. Miriam, fazer a gente trazer Kardec para o nosso cenário é muito especial, é muito agradável. Miriam, veja bem, eu gostaria de citar, se você puder anotar, vai uma dica para tu estudar depois do evento. Questão 132 e 770 do Livro dos Espíritos A. Em síntese, na 132, nós vamos trabalhar aquela questão com Kardec do objetivo da encarnação dos espíritos. Vamos lembrar? Eu gosto de citar para que a gente fixe o conteúdo. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, uma missão. Por fim, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação.
Miriam, se você estudar em casa, você vai ver que a resposta ela traz outros ângulos adiante. Mas eu gostaria rapidamente de trazer para você e para mim, para todos os web amigos, uma reflexão, porque a filosofia moral espírita, que se baseia no Evangelho do Cristo, na vida do Cristo planetário, que enviou filósofos, religiosos, homens de ciência em todas as épocas, para preparar o caminho. Foram precursores. Pós-Jesus, a revelação continuou sobre o ponto de vista de aspectos necessários para cada época. Quando o Espiritismo veio, no século XIX, Kardec teve o papel de sintetizar todas as tradições, todos os códigos filosóficos e religiosos, numa ciência espetacular, num diálogo com uma linguagem moderna, vamos dizer assim. Mas é a síntese do pensamento crístico. E nós poderíamos rapidamente dizer que a teoria moral espírita, ela dialoga com o progresso da alma. Discutir a finalidade da vida, o porquê existir, com uma novidade transcendente. Pois se a filosofia sempre dialogou conosco sobre a importância de desenvolver faculdades da alma, o Espiritismo veio tratar também das faculdades do espírito. Olha que beleza. Então, nós temos como base, na linha do progresso, a oportunidade das reencarnações. E veja bem, minha amiga, e o Espiritismo trouxe uma ciência que aproxima o que o homem até então conhecia empiricamente, que é a realidade do mundo espiritual entre nós, a definir que existe intercâmbio entre espíritos das diversas faixas espirituais. Aqueles que sabem mais, ensinando os que necessitam do aprendizado. E estes, muitas vezes, acolhendo os rebeldes, espíritos que insistem em não caminhar. Então, nós vamos buscar, em Espiritismo, uma reflexão importante para entender o que vem a ser expiação e prova. Eu gosto de citar a Revista Espírita de 1864, quando Kardec traz uma exposição belíssima sobre expiação. E convido os estudiosos a nunca estudar o Espiritismo por recorte. Nós temos que trabalhar todo o conjunto para entender as multifacetas do ensinamento. Então, para concluir, estamos na Terra numa escola, que vez por outra se transforma num hospital e pode até também abrir portas dos cárceres, em função da nossa escolha, pois somos livres. E a liberdade, embora no mundo os homens procuram o menor esforço, o gozar, o ser pleno para fazer o que interessa, mas a liberdade que o Espiritismo dialoga conosco nessa filosofia espetacular é da expansão da mente. Como ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a mente é um campo da consciência desperta que nos autoriza a operar numa faixa determinada. O que Emmanuel está tentando nos mostrar? Que a nossa liberdade ela é autorizada pela nossa própria consciência. Somos nós que estabelecemos o campo de ação. E quando nós ultrapassamos os limites, naturalmente, nós temos uma necessidade depois de voltar para o núcleo de sustentação, de proteção, e aqueles pontos, aquelas experiências que não foram muito bem traçadas, naturalmente a própria consciência vai dizer para nós assim, é necessário reparar. E no processo de reparação, nós seremos testados. E concluo dizendo, a obra espírita é clara, que quando o espírito está dando os primeiros passos,
nas primeiras reencarnações, que Kardec chega a dizer que pode ser até centenas de reencarnação, existe uma nulidade moral. Responsabilidade zero. À medida em que vamos crescendo, a responsabilidade vai aparecendo. E diante dela nós vamos responder. Então, para terminar, nós estamos na Terra, na escola, para aprender com os mestres as lições que nos auxiliam ao mergulho na nossa realidade. Pois todo o potencial, toda a verdade, toda a beleza está dentro, não está fora. Embora o encantamento de fora nos faz recordar da luz interna que precisa de se brilhar, precisa de irradiar. Agora, quando nós conspurcamos, quando nós adulteramos, a lei divina que está dentro, naturalmente vai gerar uma necessidade de expiar. E expiar é tirar de dentro a mazela, aperfeiçoando. Então, muitas vezes a gente associa expiação com coisas externas. Por exemplo, com uma doença que vem de fora. Embora façam parte, mas o objetivo sempre é que o espírito, em sua missão, atinja a perfeição, a plenitude em Deus. Termino com Jesus, que remonta o Antigo Testamento e cita: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não é o Pai do irmão da humanidade. Ele está se referindo ao Deus íntimo, ao vosso Pai que está nos céus, aguardando para comemorar, como no festim de bodas, o casamento do filho com a verdade, com a vida, numa experiência profunda. Espero ter respondido uma pergunta inteligente e muito complexa. Muito bem. Divaldo, a dona Marilza tem um neto. E diz que esse neto às vezes se acorda em pranto, em choro, depois ele volta a dormir. Ela pergunta, seria isso uma perseguição espiritual? E o que é que ela poderia fazer para auxiliar o neto? Inicialmente, antes da criança ser levada ao sono, orar. Orar com a criança, ler histórias evangélicas, falar sobre o bem, prepará-la, porque na fase infantil o espírito ainda está, de certo modo, movendo-se muito na sua realidade transcendente. E quando ele acordar chorando, niná-lo, tranquilizá-lo, porque nem sempre essas lágrimas serão de medo. Podem ser também de emoções muito grandes vivenciadas no mundo espiritual, porque volta para casa, encontra os seres amigos. Às vezes é perseguição de adversário, mas às vezes é também encontro muito felizes. Lembrando que se existe adversário, há benfeitores. Os guias espirituais estão vigilantes. Então, o que fazer? Acarinhar, acalmar a criança e, quando voltar no dia seguinte, abordar, dizer, teve algum sonho, alguma coisa? Toda vez que isso acontecer, lembre de Papai do Céu, de acordo com a faixa etária da criança, com a sua idade. E não se preocupar muito, porque são muito comuns esses fenômenos de infância em que a mediunidade mescla-se à realidade da reencarnação, que ainda não está completa. Carlos, vamos para a próxima pergunta feita por Abraão. Como desenvolver as virtudes? Onde é que nós podemos começar para desenvolver as virtudes, Carlos? Ao nosso companheiro Abraão, ao patriarca, o pai do povo, para fazer uma brincadeira com o irmão. Muito obrigado pela sua pergunta, Abraão. Como desenvolver as virtudes? Por qual começar? Pergunta complexa. Mas nós vamos citar para o amigo, para a gente estudar junto, a questão 918 do Livro dos Espíritos, né? Cumprindo as leis de Deus. Podemos citar ainda o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43, até então, fazendo uma conexão com o que o nosso companheiro Divaldo abriu o encontro da tarde, né? Quando Jesus fala para amar os inimigos, depois ele completa dizendo, sede perfeitos, né?
a definir que nós precisamos de vencer os desafios, os limites. Aí eu vou trazer a filosofia clássica, quando se propagou, a partir do que Sócrates trouxe de Delfos, o conheça a ti mesmo, existe um pensamento muito especial que dialoga assim: conheça a ti mesmo, conhecereis os deuses e o universo. Veja que beleza. Então nós precisamos, apoiados numa equação muito especial oferecida por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, fazer esse trabalho de mergulhar dentro para se conhecer. E não se assustem, porque o mundo interior é uma terra encantada, é um reino maravilhoso, que precisa de ser cartografado, esquadrinhado, conhecido nos seus detalhes. Então nós trazemos virtudes em potencial. Vejam o Evangelho segundo o Espiritismo falando do amor como chama sagrada, a fé. Está tudo dentro da gente. Então nós estamos numa sociedade em que nós descolamos da essência. O que manifesta no mundo é as nossas personas, as nossas máscaras. Como foi bem dito na introdução, e eu estou procurando estar sintonizado com a ideia central. Então, o grande lance é o homem voltar para dentro de si, porque o tesouro sagrado está guardado, o reino dos céus semelhante a um grão de mostarda. Vejam bem, o homem que semeou a boa semente no campo, um dia ela vai se tornar uma árvore robusta. Cultura na Grécia era cultivar a alma. Nós estamos cultivando tantas coisas e esquecidos de nós mesmos. Então, Jesus, a força crística, precisa de ser manifesta. Ela precisa de acontecer na nossa intimidade. E a gente tem que vencer as culpas, os medos, angústias, ansiedades. E a gente só vai dar conta quando a gente fizer esse esforço. E o Espiritismo, quando, por exemplo, Paulo de Tarso, o agricultor divino, numa expressão do benfeitor Emmanuel, vem nos conclamar para a caridade, porque a caridade é um escudo protetor. A caridade é a força que nós vamos colocando em prática para garantir uma segurança e continuarmos singrando no mar da vida com autenticidade, com verdade, com coragem. Aí eu sou obrigado, quando falo coragem, lembrar do estoicismo, que os cristãos em Roma aprenderam. Estoicismo é a filosofia colada no dia a dia. Nós precisamos de ter esse enfrentamento psicológico que Joana de Ângeles explorou tanto em suas obras. É um enfrentamento com a verdade que está dentro. A gente quer enfrentar fora e a gente sempre volta derrotado, porque o orgulho e a vaidade, eles não dialogam com eles. Imperfeição não bate com imperfeição. Diferente da virtude. Virtude dialoga com virtude. Então vamos sair todos os dias para trabalhar a generosidade. Aí no dia seguinte, humildade. Aliás, qualquer escola filosófica que a gente não se curvar diante do altar da sabedoria para aprender, verificando limites e possibilidades, a gente não vai conseguir manter a matrícula nessa escola, que não exige, inspira o belo, o nobre, o elevado, enfim, sejamos irmãos. E termino lembrando Jesus. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Muito bem. Odivaldo, uma pergunta de Camilo a respeito da divulgação da doutrina espírita. Você divulgou pelo mundo aí por largo período, 75 anos, 74 mais precisamente, né, de doutrina espírita no mundo, de divulgação na Europa, Ásia, Estados Unidos, Oceania. Hoje tem até em Israel, nós temos grupos espíritas, no Japão.
E como fica assim o Oriente, a divulgação do Espiritismo do Oriente? Será que vai vingar? Será possível isso? Neste momento, pode-se perceber que a doutrina muçulmana está em ascensão. Porque, sendo a Terra um planeta atrasado, a violência predomina. E, embora a doutrina de Mohammed não seja uma doutrina de violência, veio para poder dar alguns retoques no cristianismo catolicizado, neste momento toma um rumo de desnorteio pela crueldade das interpretações que não correspondem à realidade do profeta. Nós vimos que os talibãs são um ramo da doutrina muçulmana, mas todo ele calcado no ódio, na destruição da vida, quando o objetivo de Mohammed, o grande profeta de Deus, era o reino dos céus conquistado na terra. Daí as proibições do abuso do sexo, das bebidas alcoólicas, do uso da mulher como objeto e etc. Então, este é o momento da ascensão. Mas a ascensão, que não está dentro das bases do amor, tomba. E aquilo que não tem o toque da divindade não resiste. Então, passado esse momento, vêm as lutas internas dos grupos, da formação daqueles que estão em desconformidade com esse avanço de uma maneira subversiva e ditatorial. E aí a dúlcida doutrina de Jesus aparece através das reencarnações. Eu me lembro, por exemplo, do que se refere à doutrina Bahá'í. Quando Baha'u'lláh, que foi o grande inspirado por Deus, também no Oriente, veio trazer uma visão melhor daquela que a Igreja Romana apresentava, ele tinha um discípulo extraordinário, Abdul Bahá'í. E então ele foi preso e proibido no cárcere da pessoa falar com ele. Então ele ficou ali, naquele presídio de horror, e começou a falar a sós, a falar consigo mesmo. E o carcereiro ouviu e transformou-se. Hoje, o bahaísmo é uma grande doutrina de misericórdia no mundo e é quase desconhecida ainda no Brasil. Aqui na Bahia, em Salvador, nós temos um grupo Bahá'í, credor do nosso melhor respeito, graças ao exemplo de Baha'u'lláh, o seu mestre, e de Abdul Bahá'í, o divulgador da doutrina. Carlos, vamos à última pergunta, então. Pode haver um despertar da consciência sem dor? Nos pergunta a Nelly. Essa pergunta cala fundo no nosso coração. Uma vez que vale a gente lembrar que quando a gente fala em dor, geralmente a gente associa com sofrimento, né? A dor é um fenômeno da vida que não tem como evitar. Sofrimento é a escolha diante da dor. Nós podemos vivenciar a dor com ou sem sofrimento. Despertar da consciência não tem como se dar sem dor. Qual dor que estamos referindo? A dor moral, não é mesmo? A dor moral pode acontecer sem sofrimento e sem ficar preso nela. Fazendo apenas um paralelo metafórico, Paulo teve a dor moral e seguiu em frente. Despertou a consciência em meio à queda do cavalo na porta de Damasco, até que ele disse: "O que queres de mim, Senhor?" Ou seja, ele teve a dor e não se deixou abater. A dor moral não tem como evitar, mas o abatimento, azedume, raiva, rebeldia podem ser evitados. Pedro teve dor moral quando o galo cantou e entrou num sofrimento angustiante. Jesus teve que aparecer para lhe induzir a sair da sombra. E a passagem do Evangelho é espetacular quando ele pergunta 3 vezes para Pedro: "Pedro,
amas-me? Em seguida, o Senhor dá a dica para todos nós. O Pedro que temos dentro da gente, apacenta as ovelhas. Isso é muito importante para a gente. Maria de Magdala, Emmanuel trata como um símbolo extraordinário de conversão. Ele coloca essa conversão sublime, até comparando com a de Paulo. Maria não parou na culpa. Ela avançou, pois ela já estava vibrando nas faixas do amor. Portanto, nós estamos num momento muito especial, quando Kardec finaliza a minha fala, logo a primeira frase do capítulo 18 do livro A Gênese, Milagres segundo o Espiritismo, nos tempos são chegados, ou sinais dos tempos, ele diz: somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Vençamos a dor, despertando a consciência. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, pelas respostas que você deu. Chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira, conversando sobre Espiritismo. E vamos convidar a você, então, para que se despeça aí dos nossos teleouvintes. Com um coração exultante, eu tenho que agradecer aos nossos companheiros da Mansão do Caminho, que a gente tem tanto carinho, vibramos e divulgamos o trabalho de vocês, que beneficia tantos corações. Agradeço de coração ao meu amigo querido, saudoso Lucas Milagres, companheiro das Divinópolis, da União Espírita Mineira, de tantos conclaves benditos. Eu endereço um abraço para ele. Ao nosso querido amigo Divaldo Franco. Divaldo, eu agradeço e me sinto muito feliz por ter vivido com você dois momentos especiais. Quando eu fui visitado pelo espírito de Chico Xavier, quando estava escrevendo o livro Chico, Diálogos e Recordações, e ele assim me disse: vamos contar uma história do Divaldo? E eu escrevi um capítulo dedicado a você. E quando no Seja, eu tive a oportunidade de te apresentar os originais do livro Ave Cristo, e nós dois ficamos muito emocionados com aquela letrinha bonitinha do Chico. Portanto, a todos vocês, os web amigos que acompanham esse trabalho maravilhoso no programa Conversando sobre o Espiritismo, eu encerro como um andarilho da vida, agradecido a Deus, a Jesus, e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, eu digo adeus. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas menções. E aproveitamos então o ensejo agora para nos despedir dos nossos ouvintes, agradecendo a Divaldo Franco, a professora Solange Seixas pela prece de abertura, ao Júnior e ao Sérgio da equipe da Mansão do Caminho, a nossa diretora, doutora Piedade, e a todos aqueles que nos ouvem com atenção nesse Conversando sobre Espiritismo. Que Deus abençoe a todos nós, que Jesus nos ampare e proteja. Sigamos em paz. Uma boa noite a todos.